Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 23 de agosto, estamos no domingo, 21º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 20. Naquele tempo, Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que sou eu? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligando nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Meu irmão, minha irmã, quem é Jesus? A essa pergunta podemos responder de duas maneiras. Uma resposta que vem dos homens e outra que vem de Deus. De fato, Jesus faz essa distinção quando declara sobre a confissão de Pedro: não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Então, uma resposta é fruto de pesquisas e das nossas reflexões. Outra resposta é aquela que é fruto da revelação divina. Um é o ponto de vista humano, outro o de Deus. Uma é a apreciação humana a respeito de um personagem da história. Outro é o conhecimento sobrenatural que podemos ter de Jesus de Nazaré. A fé em Cristo só é possível por uma revelação do alto. Na opinião corrente, Jesus era João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. Se fosse hoje, Jesus seria um amigo, um mestre, um libertador, um mártir, e assim por diante. São opiniões erradas. Nenhuma coisa, nem outra. São opiniões insuficientes. Essas opiniões não precisam ser condenadas imediatamente como heresias, desde que não se queira impor em substituição ao dogma da fé. Também hoje Jesus não se contenta com a opinião que as pessoas ou que a cultura de hoje fazem de Jesus. Jesus continua perguntando: e vós? Quem dizeis que eu sou? Para responder a essa pergunta, não bastam as nossas pesquisas de opinião, nem nossas reflexões filosóficas. A resposta a essa pergunta só pode ser a mesma de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Evidentemente, não se trata de responder somente como uma fórmula decorada. Trata-se de reviver, aprofundar essa resposta de Pedro. Essa confissão de fé de Pedro foi repetida com a vida e às vezes com o próprio sangue pelas gerações de cristãos que nos antecederam. Foi posta em prática em obras admiráveis de caridade pelos santos da misericórdia, que hoje honramos sobre os nossos altares. Essa confissão, essa resposta da confissão de Pedro
foi o tema de reflexão, de estudo, de sábios, de doutores, de teólogos santos. Esta fé foi proclamada por concílios e pelo magistério da Igreja ao longo de 2 milênios. Essa resposta deu origem também à cultura cristã, à arte sacra, às universidades, às santas casas e assim por diante. Nós hoje somos interpelados por Jesus a repetir de novo, com a boca e o coração, com as palavras e a vida, com o comportamento e o testemunho, a mesma confissão de fé. Essa alegria de poder confessar a fé em Jesus, precedidos, ancorados em tantos santos, doutores, mártires da Igreja, é também um perigo. Podemos simplesmente repetir uma fórmula, achando que já tenhamos resolvido todas as buscas e interrogações. A resposta de fé pode acabar morrendo, se não é continuamente renovada, revivida, transplantada de geração em geração, de cultura em cultura. Além disso, a confissão de fé precisa ser viva em si mesma. Caso contrário, ela se torna sem significado pessoal, ela não se torna minha, não é interiorizada. A fé não é uma poesia que se memoriza. A fé é uma vida que só se transmite como vida entre pessoas vivas. Ela só subsiste se for vida, a minha vida, a nossa vida, assim como é a vida dos santos que nos antecederam e que testemunharam. Tu és o Cristo.